Olá, alunos! Hoje vamos conversar sobre a aquisição da linguagem pelas crianças e as contribuições da fonética e da fonologia para o processo de alfabetização, assuntos que compõem 2 sessões da unidade 2 de nosso material de apoio. Assim, nossos objetivos são conhecer as diferentes teorias aquisicionistas a fim de compreender o processo de aquisição da linguagem nas modalidades oral e escrita. Compreender também como se processa a produção da fala e reconhecer a importância dos conhecimentos fonético-fonológicos para o entendimento do funcionamento da linguagem oral e sua relação com a escrita. A aquisição da linguagem é entendida como o processo através do qual as crianças alcançam um domínio fluente de sua língua nativa. Esse tema é fascinante e vocês, como futuros educadores, precisam entender como esse processo acontece. Esta é uma área de estudo muito rica para as teorias psicológicas e linguísticas. A primeira corrente, o empirismo, acredita que o meio determina a aprendizagem de uma língua. O behaviorismo e o conexionismo a representam. Skinner foi o psicólogo mais influente do behaviorismo. Para este estudioso, adquire-se a linguagem por exposição ao meio e por motivações como estímulo, resposta, reforço. Imagine que uma criança de 1 ano vê sua chupeta no chão, que seria o estímulo, e fala Pepeta, resposta. Se a sua mãe lhe dá a chupeta respondendo positivamente, ela aprenderá como se sempre que quiser a chupeta basta dizer Pepeta. Por outro lado, os modelos conexionistas têm por objetivo explicar os mecanismos que embasam o processo mental, e a linguagem está entre esses processos. Tais propostas buscam a interação da rede neural com o ambiente, assumindo a existência de um mecanismo de aprendizagem interno que permite o aprendizado a partir de experiências. A segunda, o racionalismo, representado pelas correntes inatistas de Chomsky e pelo construtivismo cognitivista e interacionista, acredita que existem estruturas inatas que, juntamente com as experiências, desencadeiam o aprendizado da linguagem. Os estudos cognitivistas veem a linguagem como parte da cognição e de outras formas de aprendizado. E os estudos inatistas a entendem como um módulo independente da cognição. O construtivismo apresenta 2 vertentes. A cognitivista, abordagem desenvolvida com base nos estudos de Jean Piaget, e a interacionista, representada pelos trabalhos de inspiração de Vygotsky. Para o primeiro, Piaget, a criança constrói o conhecimento com base na experiência com o mundo físico, ou seja, na ação sobre o ambiente, através de assimilações e acomodações responsáveis pelo desenvolvimento da inteligência em geral. Seu interesse é pela linguagem como porta para a cognição. Já os trabalhos de inspiração vygotskiana entendem a aquisição da linguagem como um processo pelo qual a criança se firma como sujeito da linguagem e pelo qual constrói, ao mesmo tempo, seu conhecimento de mundo, passando pelo outro. Sendo assim, fatores sociais, comunicativos e culturais são levados em conta e a interação social e a troca comunicativa são vistas como pré-requisitos para o desenvolvimento linguístico. Você deve estar pensando, mas como a criança desenvolve a linguagem? Ao acompanhar o crescimento de uma criança, você tem uma noção de qual é o percurso de seu desenvolvimento linguístico. Entende-se que bebê
já vem ao mundo equipado com dotes linguísticos. Ele ouve a fala da mãe ainda no ventre e depois disso continua a aprender os sons de sua língua e a aparelhar seus sistemas de produção de fala durante o primeiro ano. A aquisição da linguagem se desenvolve até os 3 anos, quando a criança é gramaticalmente correta em quantidade e qualidade, nos seguintes passos. Aos 3 meses, ela já produz sons vocálicos. Entre os 5 e 7 meses, começa a brincar com os sons. Entre os 7 e 8 meses, começa a balbuciar sílabas verdadeiras. Ao final do primeiro ano, varia as sílabas, lembrando frases. Com 1 ano, já compreende palavras e começa a emiti-las. Aos 18 meses, a linguagem deslancha, com o aprendizado de uma nova palavra a cada 2 horas aproximadamente. Ao final do 2º ano e meados do 3º, a linguagem da criança é uma conversa gramatical e fluente, com o aumento do comprimento das frases, o uso de termos funcionais e uma porcentagem mínima de erros. Assim, os conhecimentos da fonologia e da fonética são essenciais para todo professor alfabetizador, pois lhe permitem perceber as relações que se estabelecem entre a fala e a escrita, compreendendo as hipóteses reveladas pelos alunos em seu processo inicial de aquisição do sistema de escrita e instrumentalizando-o para mediar a compreensão do funcionamento da língua por meio de atividades que proporcionem ao aprendiz o entendimento das relações entre sons e letras. Vamos agora a alguns conceitos básicos. A fonologia ocupa-se dos sons da língua. Levanta, classifica e estabelece as distinções básicas entre os fonemas de uma língua. O fonema é a unidade mínima de som. Tem função diferenciadora. Por exemplo, é o som P, que diferencia pato de gato. Fonética estuda os sons linguísticos concretos, aqueles que dão substância às formas fonológicas. Procura notar todas as diferenças perceptíveis dos sons. São os sons produzidos pelo aparelho fonador e percebidos pelos órgãos auditivos. Por exemplo, quando falamos o som E no final de leite, com I, leite, mesmo sabendo que se escreve com E. Fundamental também, nesse momento, é reconhecer nosso aparelho fonador. Para reconhecer os lugares de articulação sonora das consoantes do nosso idioma. Os pulmões, brônquios e traqueia são os órgãos respiratórios que permitem a corrente de ar, sem a qual não existiriam sons. A maioria dos sons que conhecemos são produzidos na expiração, servindo a inspiração como um momento de pausa. Temos a laringe, que é o local onde ficam as cordas vocais, que determinam a sonoridade, a vibração das cordas vocais dos sons. A faringe, a boca, a língua e as fossas nasais formam a caixa de ressonância, responsável por grande parte da variedade de sons. Por exemplo, ao falarmos pato ou faca, sugiro que façam isso em frente a um espelho e com as crianças também. Perceberemos que o som sairá de forma diferenciada. Em pato, a consoante é oclusiva, ou seja, parece uma explosão de ar bilabial. Os lábios se tocam para emitir o som. Em faca, os lábios e os dentes se tocam e vibram, por isso chamada de consoante fricativa lábio-dental. Essa consciência é fundamental em nosso trabalho de alfabetização, tanto para nós, professores, como para os alunos, uma vez que no nosso idioma, uma letra pode representar diferentes sons, segundo a posição, e um som pode ser representado por diferentes letras, segundo também a posição. A criança precisa descobrir que a palavra é feita de sons
e depois ou simultaneamente que esses sons são representados na escrita por letras. Para isso, atividades que desenvolvam a consciência fonêmica são importantes. Ao brincar com instrumentos, cantar as cantigas populares, recitar parlendas, poesias e outras brincadeiras que impõem ritmos, rimas e sequências de aliterações e assonâncias, as crianças vão tomando consciência de que a nossa fala é feita de sons. O livro Consciência Fonológica em Crianças Pequenas, presente nas referências do nosso material de apoio, apresenta uma série de atividades lúdicas que proporcionam o desenvolvimento da consciência fonológica. Jogos de escuta, consciência das palavras e frases, consciência silábica, introduzindo fonemas iniciais e finais, consciência fonêmica, introduzindo as letras e a escrita, além de apresentar um teste de avaliação de consciência fonológica. Vale a pena você conferir. Assim, finalizamos aqui essa unidade desejando que ela tenha contribuído para a sua formação como futuro alfabetizador. Aguardamos vocês para conversarmos sobre os métodos de alfabetização em nosso próximo encontro.